Muito bom dia, nação. Logo cedo, na manhã deste domingo, estamos aqui trazendo as últimas notícias e informações do Flamengo para vocês. E hoje o Flamengo enfrenta o Philadelphia às 4 horas da tarde, horário de Brasília. E nós vamos aqui analisar nesse momento a imprensa esportiva falando sobre os novos reforços do Flamengo. O Flamengo está agitando demais o mercado da bola. Tem um novo zagueiro que o Flamengo está negociando. Nós vamos falar durante o vídeo aqui no nosso canal. E tem também essa notícia que saiu recém sobre Thiago Alcântara no Flamengo. Vamos analisar tudo isso aqui no nosso canal. Tem aí o treino do Flamengo, comercial divulgando o Flamengo nos Estados Unidos. Tem muita novidade aqui no nosso canal, mas antes chega aqui, explode o dedo no like. Você que tá sempre com a gente aqui pelas manhãs, deixa o seu like, nos ajude a bater uma meta aí de 4 mil likes para esse vídeo. Para isso eu preciso muito da sua força, da força da torcida do Mengão. Vamos analisar também como o Flamengo vai jogar, provável escalação do Mengão. Se você não é inscrito no canal, convido você a fazer parte, se inscrevendo e ativando o sininho das notificações. Lembrando que aqui no canal Meu Mengão React, nós vivemos Flamengo. Todos os dias trazemos informações do Flamengo para vocês, tá bom? Vou deixar os créditos aqui ao canal da Flá TV, ao canal do João Guilherme, Vene Casagrande, ao canal do Bernardo Ramos, link na descrição como créditos. Vamos analisar então as últimas informações do Flamengo. Fala galera, convoco vocês para assistirem aos jogos que a gente vai fazer, né, em solo americano. Sem dúvida nenhuma vão ser grandes jogos e espero que a gente possa fazer um grande espetáculo lá para todos assistirem e que seja um grande início de temporada para todos nós. Sem dúvida nenhuma vão ser dois grandes duelos aí contra os americanos. Tamo junto, um grande abraço. Two cities, one passion. Orlando and Rio de Janeiro united by the beautiful game. The local Titans, Orlando City, welcome the Brazilian Giants, Flamengo. Exploria Stadium will host this exciting match on January 27th. Don't miss out. Get your tickets. Bora lá, amigão. Aí, boa sorte pra você esse ano, rapaz. Eu também. Speak English. Caraca! Vou pegar um casaco ali, mano. Eu acho que o Matias Vinha chega para ser titular do time do Flamengo, tá? Principalmente se o Flamengo seguir atuando nessa configuração com dois pontas bem abertos. Aí mais ainda. Aí eu tenho mais motivos ainda para acreditar que o Matias Vinha vai ser um jogador que, se não chegar para ser titular absoluto, para brigar com grande possibilidade de ganhar a posição do Ayrton Lucas em alguns momentos da temporada, dependendo muito de como o Tite jogar, né? Principalmente, como eu disse, se ele atuar com o Bruno Henrique, o Everton Cebolinha, pelo lado esquerdo, porque o Matias Vinha é um jogador com características bem peculiares, né? Ele foi campeão, inclusive, de Copa do Brasil e de Libertadores da América pelo Palmeiras. Trata-se de um ótimo jogador, de um grandíssimo jogador mesmo, e o Flamengo faz uma senhora contratação. A gente vai explicar ainda mais nesse vídeo
como o Tite deve utilizá-lo nesse time do Flamengo. Por que eu acho que o Vinha vai ser titular? Pelo mesmo raciocínio que eu tenho em relação ao lado direito, que o Varela vai ser titular desse time do Flamengo, principalmente quando o Flamengo tiver um jogador aberto pelo lado direito, tá? O Matias Vinha é um jogador de mais construção de jogo do que o Ayrton Lucas, tá? Não ache você que se trata de um novo Felipe Luiz, não é. Felipe Luiz, no auge, era mais jogador do que o Matias Vinha, mas nesse momento o Matias Vinha é muito mais útil ao Flamengo do que era o Felipe Luiz, tanto que o Felipe Luiz se aposentou, né? Então você tem aí o Matias Vinha, um jogador que pode ser inclusive um zagueiro pelo lado esquerdo. É assim, por exemplo, que o Marcelo Bielsa o escalou já em jogos importantes do Uruguai. Eu não estou falando aqui de jogos mais ou menos do Uruguai, não. Em jogos importantes, por exemplo, contra o Equador. Foi um grande jogo de futebol. O Matias Vinha foi um zagueiro pelo lado esquerdo numa linha de 4, não foi numa linha de 5, não. Tá? Então, assim, avaliando aqui que dificilmente o Tite vai montar uma linha com 3 zagueiros, eu não acredito nisso, né? Até pelo histórico do Tite. Evidentemente que ele pode se adaptar aos jogadores que tem. O Matias Vinha, numa linha de 4, pode ser um quarto zagueiro, menos provável, ou o lateral esquerdo, mais provável, tá? Como é um jogador de mais construção de jogo, isso dá mais liberdade ao ponta, no caso Everton Cebolinha ou Bruno Henrique. É assim, portanto, que o Tite deve utilizar o Matias Vinha, tá? Como um jogador mais de construção de jogo. É um jogador que tem uma qualidade de apoio muito grande também, tá? Embora tenha algumas deficiências defensivas. Mas eu me lembro muito bem do tempo em que ele jogou pelo Palmeiras. Essa avaliação, evidentemente, faz parte do tempo em que ele jogou no Palmeiras. Eu acompanhei muito de perto isso, moro em São Paulo, trabalhei na cobertura de vários jogos do Palmeiras, na final da Libertadores, por exemplo, de 2020, que foi disputado em 2021, e o Matias Vinha era esse tipo de jogador, tá? Foi muito bem utilizado pelo Abel Ferreira, foi uma venda espetacular do Palmeiras à época, e o Flamengo contrata por um valor inferior àquele que ele foi vendido, tá? De acordo com a apuração do companheiro e amigo Mauro César, o Flamengo vai fazer o pagamento dos 8 milhões de euros em 4 parcelas, né? 2024, 2025, 2026, 2027, com bonificações de 500 mil euros caso ganhe Campeonato Brasileiro e Libertadores da América, que pode totalizar, portanto, 9 milhões de euros. Esse é o valor da negociação. É uma negociação que evidencia o poder do Flamengo no mercado, tá? Então o Flamengo vai à Europa, eu acho que essa fórmula é campeã. Você pode até perguntar assim, mas não era mais fácil fazer uma conference call, né, uma reunião virtual? Eu acho que faz toda a diferença quando o dirigente vai até o país onde está o jogador e faz essa contratação, né? A contratação mostra que vale a pena apostar nesse modo de negociação, tá? O Léo Ortiz, gente, não vai vir mais o Flamengo, embora houvesse tudo acertado entre jogador e Flamengo. O Red Bull Bragantino não o liberou, portanto, esqueça essa história de Léo Ortiz no Flamengo. O Flamengo deve ir atrás de um plano B para a zaga. E aí a gente pode futuramente falar em vídeos aqui de bons zagueiros que podem jogar nessa posição. Lembrando que o Léo Ortiz é um zagueiro destro, atuava majoritariamente pelo lado esquerdo, mas poderia muito bem compor uma saída de bola pelo lado direito também, sendo um zagueiro central, né? Ou seja, zagueiro pelo lado direito, participando do processo de saída de bola e jogando com o Léo Pereira. Aí o Flamengo teria muita qualidade no processo de saída de bola, mais do que tem hoje com a dupla Fabrício Bruno e Léo Pereira, tá bom? Então estamos no início da temporada do futebol brasileiro e claro que aí o mercado da bola começa a agitar, né? Jogadores, o Borré assinou com o Internacional, contratação importantíssima. Até o momento, na minha opinião, Borré no Internacional, De La Cruz no Flamengo, são as duas principais contratações, né? Eu acho até que o De La Cruz, por ser titular da seleção uruguaia e por ter sido titular mais tempo do River Plate, é uma contratação até mais impactante, mas a do Borré também é excelente. Gustavo Scarpa no Galo,
Everton Ribeiro no Bahia, são as grandes contratações aí até o momento desse início de ano, né? Tivemos outras também, né, que são destacadas, mas essas são as mais impactantes. E pode vir muito mais por aí, galera. Eu ontem coloquei nas minhas redes sociais um complemento de informação, porque é o seguinte: Matias Vinha foi contratado pelo Flamengo, né? Ainda não há um anúncio oficial, mas o Matias Vinha, ele vem. Até o Arrascaeta brincou. Aliás, essa é outra extraordinária contratação. Então, daquela relação que eu falei anteriormente, de Borré, De La Cruz, Gustavo Scarpa, né, que eu tinha comentado aqui com vocês, Everton Ribeiro, vocês podem colocar aí o Vinha. Grande contratação que fez o Flamengo. E como vocês sabem, o Marcos Braz e o Bruno Spindel estão na Europa. Acertaram a contratação do Vinha, estão lá acertando últimos detalhes. O Luiz Henrique, do Betis, é um jogador que o Flamengo quer. O Flamengo vai tentar a contratação deste atleta, isso é uma coisa que todo mundo está sabendo. E a grande novidade, e que chegou ontem para mim essa informação, de uma pessoa que eu conheço há muito tempo, que eu confio, e é uma pessoa do Flamengo, de dentro do Flamengo, né? E essa pessoa me passou o seguinte: João Guilherme, a Inglaterra entrou no roteiro de viagem do Braz e do Spindel. Não estava. Eles iam para a Itália, iam para a Espanha, Vinha e Luiz Henrique, as prioridades. Estão atrás de um zagueiro também, mas a Inglaterra entrou nesse roteiro. E por que a Inglaterra entrou nesse roteiro? Thiago Alcântara, eu coloquei isso nas minhas redes sociais. O Braz e o Spindel irão conversar com o jogador, irão trocar uma ideia com ele. 32 anos, tem contrato até o meio do ano com o Liverpool, ou seja, ele já pode assinar com outra equipe, ele vai ficar liberado no meio do ano. Ele tem se machucado muito, é possível que ele não permaneça na equipe do Liverpool. Ele, grande jogador que tem mercado na Europa, mas o Flamengo acha que é um bom momento para se aproximar dele e buscar um contato e apresentar um projeto. Ele que, quando criança, jogou no Flamengo, tanto ele como o irmão, o Rafinha, são, né, na infância, né, torcedores do Flamengo, né, embora o pai, o Mazinho, que foi um craque, um grande jogador, tem uma identificação muito grande com o Vasco da Gama. Então o Thiago Alcântara já declarou algumas vezes, tanto ele como o Rafinha, que um dia gostariam de jogar no Flamengo. Então o Braz e o Spindel, eles irão lá para conversar. É o famoso cafezinho. Bater um papo. Olha aí, você tá bem? Quais são os seus planos? Qual a sua ideia? Tem contrato aí até o meio do ano? Já tem alguma proposta? O que você deseja? Você prefere ficar aqui? O que você acha da possibilidade de jogar no Flamengo? É isso. Então, a informação que me passaram é essa, que a dupla Braz e Spindel irá para a Inglaterra para conversar, tanto com o Thiago Alcântara, como também com os seus representantes. Se vai dar negócio, né, se vai dar negociação, aí é uma outra história, é um outro estágio. Se o Thiago Alcântara chegar e falar, olha, vamos conversar sim, vamos ver a possibilidade de ir, aí começa uma negociação. Por enquanto, galera, é só uma visita, uma sondagem, vamos bater um papo, vamos conversar com o empresário, com você, para ver se você aceita. É um panorama muito parecido com o que aconteceu com o Rafinha, com o Felipe Luiz, lá atrás,
que eram jogadores também com muitos anos na Europa e no primeiro momento ficaram receosos de voltar e acabaram voltando. É o mesmo panorama. É isso. Tá? Então a informação que eu tenho é essa. Não é que ele será contratado, mas que o Flamengo vai conversar com ele, vai trocar uma ideia e ver qual é a possibilidade. Isso aí vai, pelo menos foi o que me garantiram. E cá entre nós, se vier, vai ser um deboche. O Flamengo pode montar um meio-campo histórico com Pulgar, Thiago Alcântara, De La Cruz e Arrascaeta. E ainda tem o Gerson. Como é que vai fazer? Cara, mas é muita qualidade reunida. Então, no momento, reafirmando para vocês, é uma sondagem, é uma conversa, é um primeiro bate-papo para se iniciar, caso o Thiago Alcântara sinalize positivamente, iniciar uma possibilidade de negociação. Por enquanto, é só uma visita, mas essas visitas, elas podem render, como já renderam no passado, recente inclusive. Muitos jogadores vieram para o Flamengo. Vou voltar um pouquinho mais lá no tempo. Romário, em 1995, melhor do mundo, campeão do mundo com a seleção brasileira. Ah, caramba, não vem, veio. Aí depois, Adriano Imperador. Pô, tá bem na Europa e tal, aquela coisa toda. Voltou pro Brasil, jogou no São Paulo, emprestado pela Inter, voltou pra Itália, veio pro Flamengo. Ronaldinho Gaúcho, que pouca gente acreditava, o bruxo, veio para o Flamengo. E aí o tempo foi passando e outros jogadores vieram, Rafinha, Felipe Luiz. Então o Thiago Alcântara pode engrossar essa lista. No momento é apenas um cafezinho e uma conversa para saber se ele acha a ideia legal. É isso aí. Tá bom, galera? Vamos falar de Flamengo, porque Everton Cebolinha, que começou 2024 da forma que terminou 2023, jogando bem, ele concedeu entrevista à Flá TV e falou sobre a preparação dele fora do clube. Ele disse o seguinte: tenho me preparado para isso, para ser um ano mágico. Inclusive, desde o ano passado, tenho feito trabalhos por fora, desde nutrição a treinamentos, avaliar a parte tática. Então, eu espero que esse ano, que já começou bem, possa terminar bem, não só para mim, mas para o clube também. E aí ele foi questionado sobre se ele pensa em convocação para a seleção brasileira, e ele disse o seguinte: claro, principalmente para um atleta que já esteve lá e sabe o quanto é bom, acaba te valorizando, e também o clube, torna mais evidente o nome do clube. Claro que eu penso, é um objetivo esse ano estar voltando à seleção. Tudo vai fluir da melhor maneira possível se estiver fazendo o meu trabalho corretamente aqui, se estiver correspondendo. Espero que isso possa acontecer. Pois é. O Everton Cebolinha pensando em convocação para a seleção brasileira, lembrando que o Dorival Júnior é o atual treinador da seleção. E galera, hoje o Flamengo emitiu uma nota oficial em resposta à matéria do UOL sobre o contrato do atacante Bruno Henrique. Essa matéria do UOL relatava valores do contrato, dizendo que Bruno Henrique iria ganhar 2,5 milhões de reais por mês, e o Flamengo emitiu a seguinte nota, pesada, hein? O Clube de Regatas do Flamengo vem a público informar que todos os contratos do futebol estão sempre à disposição do Conselho Fiscal, que através de seu presidente pode requisitar qualquer documento financeiro do clube. Além disso, a instituição é auditada por uma Big Four e tem a transparência como regra interna. Entretanto, o Flamengo não está obrigado a exibir contratos a estranhos à sua organização interna e não aceitará qualquer tipo de pressão pública. O clube tomou conhecimento de uma matéria sensacionalista e mentirosa sobre o contrato do atleta Bruno Henrique, matéria esta que inventa valores totalmente irreais e ataca a correção das informações fornecidas pelo Departamento de Futebol. As providências cabíveis serão tomadas com a maior brevidade possível. Pelo que eu entendi aqui, o Flamengo, inclusive, vai até processar, pelo visto, o UOL, que foi o site que publicou essa matéria. Agora vamos falar de campo e bola, porque nesse domingo tem Flamengo em dose dupla. Às 16 horas,
4 horas da tarde, horário de Brasília, Flamengo enfrenta o Philadelphia Union, lá nos Estados Unidos, onde o elenco, comandado pelo técnico Tite, está dando continuidade à pré-temporada. E às 6h10 da noite, aqui em João Pessoa, no Brasil, o Flamengo, a garotada do Flamengo, vai encarar o Nova Iguaçu pela segunda rodada do Campeonato Carioca. E essa não será a primeira vez que terá Flamengo em dose dupla, porque 22 anos atrás aconteceu isso. Quando? Vamos lá, vamos recordar. Em 27 de fevereiro de 2002, o time dirigido por João Carlos da Costa goleou o Once Caldas por 4-1 pela Libertadores no Maracanã e perdeu pelo mesmo placar para o Americano, pelo Carioca e Moça Bonita, onde Raimundo Nonato dava ordens à beira do campo. Galera, pois é, essa não é a primeira vez, mas nesse caso de 2002 me chamou mais a atenção por ser 2 competições oficiais. No caso de amanhã, uma é amistoso, teoricamente, pré-temporada, um torneio amistoso. Agora, em 2002 foram 2 competições aí oficiais, isso me chamou a atenção. Mas fica aí o relato, porque essa não será a primeira vez que o Flamengo vai jogar 2 vezes em um mesmo dia. E para o jogo contra o Nova Iguaçu, lembrando que o técnico será o Mário Jorge, a provável escalação tem Matheus Cunha no gol, Santiago Campos, bom lateral direito, Gabriel Noga, lembra do Gabriel Noga, campeão mundial sub-17 pela seleção, sendo titular, Diegão e Zé Wellington, Everton volante, Ryan Lucas outro volante e Lohan sendo meio armador. E aí tem Thiaguinho numa ponta de ataque, Peterson, que será emprestado ao Atlético Paranaense após esses 2 jogos pelo Campeonato Carioca, numa ponta, e Verton, teoricamente o homem centralizado, Verton também com a possibilidade de ser emprestado ao Santa Clara de Portugal. Vamos falar agora de mercado da bola, porque após encaminhar a contratação de Vinha, o Flamengo está aí resolvendo detalhes burocráticos, a tendência é que assine segunda-feira toda a papelada para o jogador ser, enfim, comprado pelo Flamengo de maneira oficial. Spindle, depois de resolver essa situação aí, viajou para a Espanha. Nesse sábado, recebi a informação que Bruno Spindle, diretor executivo, está na Espanha. E lá na Espanha ele pode acertar a contratação de um zagueiro. É isso mesmo, um zagueiro português que atua no futebol espanhol atualmente. O nome dele é Domingos Duarte. Essa informação foi trazida primeiro pela imprensa espanhola e nós confirmamos que a imprensa espanhola noticiou que o negócio está muito próximo de sair. Mas eu confirmei, tá, com pessoas do Flamengo, que de fato há conversas sim, mas que não está próximo. Eu vou ler exatamente o que a pessoa do departamento de futebol disse. Tem chances, mas ainda não é certo. Não está nada avançado. Pois é. Então, tem conversas aí em andamento. Para quem não conhece, Domingos Duarte, o zagueiro português de 28 anos, ele começou no Estoril, tá, de Portugal, passou pelo Sporting, depois passou pelo Belenenses, também de Portugal, GD Chaves, também de Portugal. Em 2018 ele chegou ao Campeonato Espanhol para atuar pelo Deportivo. Em 2019 foi transferido ao Granada, clube que ele defendeu até 2021, 2022, e depois ele chegou ao Getafe, ou seja, é um jogador que está atualmente no Getafe, contrato até 2026, tá? A sua melhor temporada no futebol espanhol foi em 2018, 2019, pelos números aqui, quando ele disputou 43 partidas. Nessa temporada, até o momento, ele tem 13 jogos, 1 gol, e na temporada 2022-2023 ele teve 34 jogos e 2 assistências. Eu confesso para vocês, galera, que eu nunca assisti 5 jogos desse zagueiro, mas aí eu fui procurar saber com pessoas que acompanham o futebol dele atualmente na Espanha e que acompanharam o futebol dele em Portugal. Me falaram que é um zagueiro veloz, tem uma boa saída de bola. Agora, se eu ficar falando mais detalhes aqui, eu vou estar mentindo para vocês, porque eu ainda tenho que apurar mais. Pelos lances que eu vi, lembra muito o zagueiro Léo Duarte, lembra do Léo Duarte? Lembra muito as características, o zagueiro Léo Duarte, que passou pelo Flamengo, cria do Flamengo, atualmente, se eu não me engano, está no futebol turco. Mas enfim, o Flamengo está negociando a contratação desse jogador sim. Repito o que a pessoa do departamento de futebol disse, não é nada avançado. Eu também procurei o Getafe, o diretor do Getafe confirmou
que o Flamengo tem sim interesse nesse atleta, mas não quis dar mais detalhes sobre essa situação. Então fica aí a informação que depois de tentar Léo Ortiz durante muito tempo, agora pelo vídeo, o Domingos Duarte se torna alvo da diretoria do Flamengo para reforçar o setor defensivo. Agora, vocês que acompanharam aí o futebol ou acompanham o futebol dele, quero a opinião de vocês. Vocês são a favor da chegada desse zagueiro português ou não? Podem opinar à vontade. Então tá aí, nação, as últimas informações do Flamengo. O Mengão, então, buscando esse novo zagueiro aí. Nós temos aí, se eu não me engano, nós temos... Deixa eu ver aqui se eu encontro aqui. Temos aí alguns dados desse zagueiro, né, do Domingos Duarte, do Getafe. Ele, na temporada 2023, ele fez 31 partidas, marcou um gol, não deu assistência, passe certo 76%, acertos no passes longo 44%, bolas recuperadas 142%, duelos aéreos 56% ganhos e faltas 28%. O pessoal fala que é um excelente zagueiro, né, que é comparado ao Pablo Mari. Vamos ver o que pode acontecer nessa negociação. A imprensa esportiva na Espanha diz que está tudo encaminhado para que ele seja o novo jogador do Flamengo. Como o Venê falou, no Flamengo ainda não tem nada acertado, né? Então vamos esperar para ver o que pode acontecer. Eu gostaria da sua opinião, que você escrevesse aí nos comentários, para a gente saber referente ao Flamengo. E temos aí uma provável escalação para a partida desse domingo. O Flamengo vai enfrentar o Philadelphia. Essa é mais ou menos o time que o técnico Tite esboçou no treino deste sábado. Pode mudar? Pode ser que mude, mas essa pode ser a escalação do Flamengo. Na verdade, eu posso dizer para você que é uma provável escalação, porque foi o que o Tite treinou. Foi o que o Tite fez ali o seu experimento durante o treinamento do Flamengo ali nos Estados Unidos. Goleiro Rossi, na zaga Léo Pereira e Davi Luiz. Aí nas laterais, Ayrton Lucas e Varela. No meio de campo, Vitor Hugo, Alan e De La Cruz. E um pouquinho mais avançado, Bruno Henrique, Luiz Araújo e lá na frente, Gabigol. Essa deve ser a escalação que deve iniciar a partida contra o Philadelphia. Deve ser essa tática que o Tite deve usar, essa escalação pro início de partida. Lembrando que o Tite pode mudar no decorrer da partida, fazer as suas substituições, testes, mas essa deve ser a escalação para a partida contra o Philadelphia. Aí, claro, como eu falei para vocês, pode ser que mude alguma peça ou outra, mas esse foi o time que o Tite treinou no sábado, fazendo seus testes para essa partida. Claro que esse não deve ser o time titular, como por exemplo, eu não creio que o Vitor Hugo assuma a titularidade ali, por exemplo, no lugar do Gerson. O Alan também, na minha opinião, entra como um time alternativo, não sei. Eu gostaria da sua opinião, que você escrevesse também nos comentários o que você acha dessa escalação, que como eu falei para vocês, é uma escalação teste do Tite. Não é esse o time que deve enfrentar, por exemplo, o Orlando City, que é um time mais qualificado do que o Philadelphia. Vamos ver o que vai acontecer, tá bom, nação? Então faz o seguinte, antes da gente terminar o vídeo, vai nos comentários e arrisque o seu palpite para essa partida entre Flamengo e Philadelphia. Como é uma partida teste, os jogadores vão entrar ali querendo fazer gol, com motivação, mas é aquela partida ali, você sabe como é que é, né? É o café com leite, chamado café com leite. Vai ali, toca ali, pá, como um treino. Pra mim vai dar 3-0 Flamengo. Já deixo o meu placar aqui, vou deixar registrado aqui, vamos ver o que vai acontecer. Eu gostaria que você escrevesse aí nos comentários o seu palpite. E vamos fazer o seguinte, pessoal, olha só. Você acredita na vitória do Mengão? Deixa o seu like aí no vídeo, não se esqueça de sair do vídeo deixando o like. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Que esse domingo seja um domingo muito bom, abençoado para você, tá bom? E que o nosso Flamengo consiga essa grande vitória aí em cima do Philadelphia, tá bom, nação? Então é isso daí, muito bom dia, você tá tomando seu café da manhã aí, bom dia para todos vocês, grande abraço e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.